Ok. Bem, então, mais uma vez, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. É o primeiro evento que a APG do BIOS, Associação de Pós-Graduandos da Unesp de São José do Rio Preto, está organizando. E é muito feliz a gente ver esse evento com muita gente presente aqui, né? Por enquanto são 45 pessoas. Isso deixa a gente muito feliz, principalmente porque a gente é muito novo aqui no BIOS. A gente surgiu em janeiro desse ano, né? Vou até contar um pouquinho da nossa história. A discussão da criação, né, de um grupo que ajudasse na organização e na mobilização dos pós-graduandos aqui na Unesp de Rio Preto já é bem antiga, né? Então, há muitos anos a gente discutia o quanto que os pós-graduandos são desmobilizados, quanto eles não são organizados. Todos sabem, todos os pós-graduandos sentem o quanto eles são desvalorizados, né? Não é tido como um trabalho que a gente faz na nossa pesquisa. A gente tem as bolsas congeladas há, se não me engano, há 9 anos, trabalhando muito mais de 40 horas semanais. A gente não é visto como trabalhador e às vezes nem como estudante. A gente tem essas especificidades da pós-graduação no Brasil. É, Já existia essa discussão e no ano passado nós montamos um grupo, principalmente por alguns problemas que nós tivemos aqui no nosso programa de pós-graduação, fora também os ataques do atual governo, né? Piorando cada dia que passa a vida do pós-graduando, a vida de todos os brasileiros trabalhadores, né? E aí, finalmente, depois de várias discussões, a gente conseguiu tirar do papel a APG. Então, a gente existe desde janeiro desse ano. Nesses primeiros meses, a gente foi correndo mais atrás de regularização, entrando em contato com o CEAS, com a diretoria, conversando com os professores, fazendo reuniões com os representantes discentes da pós-graduação. E por isso que esse acaba sendo o nosso primeiro evento, né? E a gente fica muito feliz de ter todo esse pessoal aqui, né? Como eu falei, né, os ataques do governo atual foram uma das coisas que fez a gente começar a organizar os pós-graduandos aqui na Unesp de São José do Rio Preto, e a gente achou muito interessante trazer uma palestra que dissesse um pouco para a gente poder discutir um pouco sobre o atual cientificismo. É até difícil de falar, mas tudo que a gente viu durante a pandemia, né, o governo sendo totalmente contra a ciência, atrapalhando, apoiando remédios sem nenhuma eficácia, todo o discurso dele voltado para contra a ciência, fazendo cortes contra a ciência mesmo durante uma pandemia. Isso não é algo de agora, né? Não é um raio céu azul, mas é algo que só foi possível porque vem sendo construído muito antes do governo, né? Quando ele chegou, já existia uma base fértil para ele poder trabalhar essas ideias, né? E baseado nisso, então, a gente trouxe o Lucas Alexandre Andreto para falar um pouco com a gente sobre esse tema, né? Que é o avanço do irracionalismo anticientífico e a produção de ciência e tecnologia. Então, o Lucas ele é graduado em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, né, Unesp, em nível de licenciatura, mestre em História pela Universidade Estadual Paulista também, Júlio de Mesquita Filho, na Unesp, e atualmente ele é doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, em Marília. Certo, Lucas? Certo. E então, queria agradecer também a presença do Lucas, né, que vai trazer um pouco dessa discussão para a gente. E acredito que seja isso. Só mais alguns informes. A gente vai passar a lista de presença durante a palestra, a gente vai enviar aqui no chat. E conforme forem aparecendo dúvidas e tudo mais, vocês podem enviar aqui no chat também, ou podem se inscrever no chat para depois, no fim da fala do Lucas, a gente chama a pessoa para abrir o microfone, caso queira falar, né?
Abrir a câmera. O que acha melhor? Se acha melhor escrever a pergunta aqui, tudo bem. Se quiser se inscrever para falar depois, tudo bem também. E acredito que seja isso, então. Então, com você, Lucas. Obrigado mais uma vez pela presença, viu? Ok, eu que agradeço. Bom, na verdade, começar com os agradecimentos, né? A APG, pela oportunidade de falar, né? Colocar um tema importante aqui, interessante, né? Para a gente discutir um pouco. E também agradecer ao Felipe ao convite, né? Espero que o áudio tá tudo ok, gente. Vocês estão me ouvindo, beleza? Ok. Bom, pessoal, então, acho que a primeira coisa interessante para falar, né, esse é um tema muito atual e que todo mundo, né, se interessa bastante por, né, entender de onde que vem um pensamento anticientífico, anti-ciência, né? Bom, primeira coisa, esse tema é um tema que eu estudo meio que por fora da minha pesquisa, né? Alguns colegas meus sabiam que eu vinha estudando isso, né? Correlato à minha pesquisa de doutorado há um tempo, aí me chamaram para falar aqui. Gostaram, eu peguei o texto que eu tinha feito, mandei para o site do Lava Palavra, acabou que parece que a ideia deu uma certa repercussão, né? Acabei tendo que estudar esse tema mais do que eu pretendia de início, né? Basicamente, gente, o que a gente vê hoje, né, o negacionismo científico, ele na verdade é uma corrente de pensamento, né, que já se tem há muito tempo, né, na história da humanidade aí. Se a gente for tentar buscar mesmo, a gente vai ter um embate entre racionalismo e antirracionalismo desde os tempos mais longínquos assim da filosofia lá na Grécia Antiga. Mas no que nos compete hoje, eu acho que é uma disputa filosófica que vem principalmente com o iluminismo e com o começo do que a gente chama de modernidade, né? Ou melhor dizendo, com a modernidade capitalista. A minha fala ela vai ser baseada num livro do filósofo húngaro Georg Lukács, né, que estudou esse assunto, né, com mais profundidade. Eu não sei se todo mundo já conhece esse filósofo, né, um filósofo marxista, né, considerado um dos marxistas mais importantes do século XX, né, e que no ano de 1953 ele lançou um livro chamado A Destruição da Razão, né. O Lukács é conhecido por outros livros, principalmente, né? Talvez História e Consciência de Classe, né? Se alguém das ciências humanas provavelmente deve ter ouvido falar, ou se não as obras do Lukács sobre a estética ou sobre a literatura, né? Bem como a ontologia do ser social. Mas A Destruição da Razão, particularmente, que é um livro de 1953, ele é um livro um tanto, digamos assim, que maldito na história do Lukács, né? Por que eu digo isso? Basicamente, nesse livro, o Lukács vai defender a seguinte tese. Já existia, né, uma corrente de pensamento na Alemanha, e dentro da filosofia, inclusive, e que construiu, durante mais de um século, um caldo cultural e uma intelectualidade que possibilitou o surgimento do nazismo. Né? Essa corrente filosófica, diz o Lukács, é o irracionalismo, né? Que tem como sua principal característica o combate ao pensamento racionalista que vem do iluminismo, né, com os filósofos como Kant, Rousseau e tudo mais. Né. Isso deu uma polêmica muito grande. Né. Para vocês terem uma ideia, o Lukács ele morava na época na União Soviética. Dentro da União Soviética ele foi muito criticado, né, porque o pessoal lá dentro da União Soviética já falou, não, você está tirando a contradição principal da filosofia entre o idealismo e o materialismo e colocando entre racionalismo e irracionalismo, né? Isso em si já é uma forma de idealismo e tudo mais, né? O Lukács recebeu muitas críticas por causa disso. E fora do mundo socialista, né? Ou seja, nos países capitalistas, o Lukács ele foi criticado, né? Principalmente por causa dos autores que ele critica e que ele coloca como reacionários, né? Pertencentes à corrente filosófica do irracionalismo, né? Principalmente o Nietzsche e o Heidegger, né? São, acho que, os autores que deram uma polêmica maior. Algumas críticas a esse livro do Lukács são bastante famosas, né, como a do Adorno, onde ele vai dizer que essa foi, na verdade, a destruição da razão do Lukács, e o Lukács, por sua vez, vai responder dizendo que o Adorno ele, falou isso porque ele está completamente embasado lá no Nietzsche, e com a crítica dele ao Nietzsche, a boa parte da obra do Adorno entra em xeque. Né? Enfim, de toda forma, esse foi um tema que no século XX deu uma boa repercussão, né?
Ao final do século XX, principalmente na década de 90, ele não teve assim tanta repercussão quanto antes, né? Teve um certo debate, né, em torno ali do pós-modernismo, mas ele ficou, né, mais ou menos em segundo plano. Só que hoje volta à tona por causa justamente do negacionismo científico, né, que nós estamos falando. Né? Eu vou tentar ir direto, né, eu vou tentar abordar essa questão que nos compete mais diretamente, né, do negacionismo de hoje no final, né, da minha exposição. No começo, o que eu busco fazer? Primeiro, né, mostrar do que se trata esse racionalismo, né, ou seja, a aversão à ciência, a aversão ao pensamento racionalista, né, através um pouco da história da filosofia baseado em Lukács, né, expor um pouco da problemática do irracionalismo na Alemanha e que, segundo Lukács, levou ao nazismo, porque eu acho que isso é o fundamento assim, para a gente pensar o que nós queremos aqui hoje, e depois fazer uma reflexão, aí já muito mais, né, pegando da minha parte, né, pegando na história do Brasil, até que ponto uma corrente de pensamento racionalista esteve presente na história do Brasil e se isso pôde, né, tal como na Alemanha, tal como o Lukács defende, né, que no caso alemão, se isso pode fundamentar o irracionalismo que nós vemos hoje no governo Bolsonaro, ou se não, ou se a raiz do problema é outra, né? É claro que, enfim, eu não vou direto para a conclusão, vamos construindo, né, aqui esse pensamento mais ou menos aos poucos, né? Bom, voltando ao livro do Lukács, né, A Destruição da Razão. O que o Lukács vai defender nesse livro, minha gente? Ele vai basicamente dizer o seguinte, né, que esse pensamento, que é um pensamento antiluminista, ele tem uma base na luta de classes, né? Eu diria que a tese mais fundamental, não só desse livro, mas talvez de toda a obra do Lukács, é que a luta de classes, né, a luta que se dá na sociedade entre burguesia e proletariado, né, mas, enfim, também entre as outras classes da sociedade, mas como mais fundamental entre burguesia e proletariado, ela se reflete, ela tem consequências também nas formas de pensamento, na filosofia, na política, né, na arte e tudo mais. Então, de tal maneira que logo no começo do livro, ele coloca, olha gente, nenhuma filosofia é uma filosofia inocente, né? Nenhuma forma de pensamento que a humanidade cria, ela não tem nenhum interesse político e nenhum interesse econômico, né, por trás. O que acontece é o seguinte, às vezes os autores, eles são conscientes, né, de que o que eles defendem levam a uma política, levam a um projeto de sociedade determinado, às vezes eles não são tão conscientes assim, mas mesmo assim fazem, né? Mesmo assim defendem ideias com consequências, né, determinadas. E aí ele coloca que quando surgiu, né, a sociedade burguesa, estava ali no começo do surgimento do capitalismo, lá no final do século XVIII para o XIX, né, no contexto da Revolução Francesa, a própria Revolução Burguesa, que trazia, né, ao final colocava em xeque todos os valores do feudalismo, como a religião católica, né, ou uma interpretação religiosa do mundo, né, como que a gente interpreta a natureza. A natureza interpretada segundo os desígnios de Deus, né, foi Deus que criou o mundo, então o mundo natural é um mistério, né. Quando o iluminismo vem, coloca isso em xeque, né, através do método científico, através da possibilidade de entender o mundo, né, pelo pensamento humano, né? Aí a gente já pode pensar em Descartes, né, uma série de autores. Existe uma corrente de pensamento que também vai contra isso, que vai responder aos iluministas e que vai responder principalmente aos teóricos da Revolução Francesa, buscando conservar os valores do mundo medieval, buscar conservar os valores da Igreja Católica, né? E de toda aquela aristocracia que dominava a Europa naquele momento. É algo que vai tentar salvar para a modernidade determinados princípios que eram comuns na Idade Média e comuns do que a gente chamava de antigo regime, né, nas grandes monarquias absolutas e tudo mais. Enfim, o primeiro expoente desse pensamento, né, segundo Lukács, é o Schelling, que é um pensador alemão, né, que travou um debate importante com o Hegel em torno da filosofia da natureza, mas também em torno da filosofia do conhecimento, né? E aonde que o Lukács ele vai colocar que se dá o início do irracionalismo através da filosofia schellingiana, né? Ou melhor, através da filosofia do Schelling. Basicamente o seguinte, o Schelling, em crítica à ideia da ciência moderna de repartir um objeto em várias partes, né?
que ele dizia que isso era uma espécie de atentado ao corpo divino, né, da integralidade da natureza, né, lembrando que o Chile era um católico, né, enfim. Ele colocava uma ideia de intuição intelectual, que seria o método para se descobrir a verdade, né, o método para se chegar à verdade das coisas. Os grandes pensadores ele teriam a capacidade de ter uma intuição, né, ou se não sentir ali qual seria a lógica de funcionamento das coisas, e através dessa intuição intelectual, né, ele acessaria a verdade, né, do objeto daquilo que ele estaria pesquisando. E aí ele coloca uma certa proeminência na arte, que seria o lugar mais adequado, né, para as pessoas, ou melhor, para esses pensadores, né, capazes de ter essa intuição, né, conseguiria acessar a verdade do objeto, etc. Né? E, por sua vez, o Hegel, que vai contrapor essa filosofia do Chile, ele vai dizer o seguinte, não, a intuição ela é um momento da razão. Né? Primeiro que a intuição não é irracional. A intuição ela é um momento da razão, ela é importante para a pesquisa, mas sozinha ela é insuficiente. É muito importante o trabalho de pesquisa, o trabalho do conhecimento, que pode até partir da intuição, mas que depois, né, através enfim, do avanço da pesquisa sobre um objeto qualquer que a ciência colocar para si, ela vai até mesmo negar aquilo que foi intuído de início e o que vai resolver mesmo o que é, né, a verdade do objeto seria o trabalho da razão. Né? Aí em todo um processo dialético que o Hegel aborda lá na Fenomenologia do Espírito, que eu acredito que não seja o caso colocar agora. Nesse debate, o importante era o seguinte, né? Uma determinada teoria, que primeiro, segundo Lukács, aponta, é uma teoria aristocrática, porque só aqueles capazes de intuir, né, seriam os detentores da verdade, né? E uma teoria, né, do conhecimento que ela é democrática, que seria do Hegel, porque qualquer um, através do trabalho da pesquisa, através, né, do trabalho da razão, né, através de ir lá estudar, né, enfim, qualquer assunto que seja, chegar a conclusões determinadas sobre eles, que podem ser conclusões colocadas para um debate público e que se estabelece determinadas verdades sobre aquilo que você quer estudar. Né? Basicamente seria isso. Depois essa corrente racionalista, né, ela ganharia maior contorno, né, com outros pensadores, que eu não vou entrar aqui em abordar cada um deles, até porque senão, né, seria uma palestra para muitas horas, né, ou talvez até um curso, e não uma coisa, né, de talvez, eu acho que 1 hora, né, que a gente tem aí para conversar. Mas eu vou colocar aqui quais são os pensadores que o Lukács aborda no livro dele, que ele, né, diz que são aí aqueles que vão continuar o pensamento do Chile, no sentido de desenvolver a corrente de pensamento irracionalista dentro lá da Alemanha, né? Tá, primeiro, o Schopenhauer, o Kierkegaard como um dos de proa, né, do pensamento irracionalista, logo depois do Schelling, depois o Nietzsche, Durkheim, né, o Simmel, o Spengler, Scheler, o Heidegger, o Karl Jaspers, tem ainda o Carl Schmitt, o Gobineau, o Chamberlain, né, que são representantes aí do darwinismo social, e do Rosenberg. Mas o Lukács coloca o seguinte, que o irracionalismo, quando ele surge, ele tem um objetivo e um significado social, né? Ou melhor, o debate que ele surge é um debate que se difere do que ele vai tomando depois, ao decorrer do século XIX, principalmente no século XX. Até Schopenhauer, ou seja, de Schelling, Kierkegaard e Schopenhauer, de Lukács, não se tratava de uma espécie de apologia do capitalismo, né, no pensamento racionalista. Tratava-se de contrapor-se às revoluções burguesas, fazer uma defesa do antigo regime, né, uma defesa ideológica do antigo regime, dos valores do antigo regime, e conservar uma certa aristocracia como classe até um determinado momento. Por que isso acontece? Porque, segundo Lukács, aquele momento é um momento onde a burguesia era uma classe revolucionária, né, que através dos seus interesses particulares de desenvolver o mercado, de colocar uma série de coisas em questão na velha sociedade feudal, ela derrubava os valores, né, da antiga sociedade e fazia com que o capitalismo avançasse, né? Por algum momento, como ela quebrava os laços de servidão, como ela fazia uma série de formas de dominação próprias da Idade Média, né, caírem por terra ao colocar as relações sociais capitalistas, ela tinha ali um papel revolucionário e que até certo ponto
que era interessante para todas as pessoas, né? Ela encarnava interesses universais, ainda que esses interesses vão se mostrar contraditórios quase que imediatamente, né, através do que foi, né, a exploração capitalista, né, coisas aí que o Marx vai abordar, né, depois. Enfim, de uma maneira geral, as revoluções burguesas elas foram transpassadas por essa contradição entre levar ao mesmo tempo a emancipação, no sentido que ela quebrava os laços de servidão do antigo regime, né, e colocava também a ciência como um novo valor a se avaliar o mundo, né, em contrário à religião, mas colocava outras formas de dominação, né, tal como é dito lá no Manifesto Comunista, né, ela acabava com todos os véus místicos, né, da dominação para colocar a dominação pura e simples, né, de vender a força de trabalho em troca de salário, né, e tudo mais. Enfim, o papel revolucionário da burguesia, diz Lukács, vai durar mais ou menos até o ano de 1848, né. 1848, não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas acontece o que é considerado na história a primeira tentativa de revolução proletária, né? Acontece na França, é um evento chamado, né, pela historiografia de Primavera dos Povos, né? Que é quando pela primeira vez o proletariado vai se organizar de forma independente, ou seja, sem estar, né, sob as influências de uma ideologia da burguesia e sem a liderança, né, de setores burgueses, né, ali no movimento político, vai se organizar de forma independente e vai tentar fazer a sua primeira revolução, né? A queda da monarquia francesa, instaura-se uma república que pela primeira vez é chamada de República Social. Também é um momento onde aparecem, né, os primeiros símbolos que depois vão ser característicos do movimento operário, como, por exemplo, a bandeira vermelha, né, e não mais a bandeira que hoje é a bandeira francesa, que representa a liberdade, igualdade e fraternidade, né, tudo mais, onde o lema, né, da Revolução Francesa vai ser trocado pelo lema do direito ao trabalho, né, uma série de outras coisas. E também é a primeira vez onde a burguesia como classe, em vez de ela cumprir um papel, né, político, onde ela vai se contrapor às velhas aristocracias, né, em prol de desenvolver o mercado, desenvolver as forças produtivas, né, instaurar um regime político democrático, ela, vendo, né, acuada pelo proletariado, né, que colocava suas próprias pautas ali na mesa para serem defendidas na Revolução, ela vai se aliar à velha aristocracia francesa e vai fazer uma contra-revolução ali. Aí já no mês de julho, né, de 1848, lembrando que essa revolução ela começa em fevereiro, em julho tem uma verdadeira repressão, um massacre aos operários insurrectos de Paris, né, onde a burguesia se aliou justamente com os membros do antigo regime, e a partir de então tem uma república burguesa que vai dar um golpe de Estado lá, que é o golpe de Luiz Bonaparte. Enfim, tudo isso para dizer que a partir desse momento, segundo Lukács, a burguesia ela vai deixar de ser uma classe revolucionária, porque ela já instaurou o seu poder, né, como classe dominante, ela já tem um Estado que é seu, ela já tem uma forma econômica consolidada na sociedade que é, né, do seu interesse, que no caso seria as formas capitalistas, né, de produção de relações sociais. Então, para ela agora esse negócio de revolução já não tem mais interesse, né? O Lukács ainda cita uma parte do Capital do Marx, né, que é, na verdade, a introdução, né, do Capital, onde o Marx diz o seguinte, que enquanto a burguesia era uma classe revolucionária, os economistas burgueses, né, que eram chamados de economistas políticos, eles eram realmente interessados em descobrir como é que funcionava o capitalismo, né, abordavam as suas contradições até o limite, e eles só não conseguiam chegar às últimas consequências, né, do modo de funcionamento do capitalismo e descobrir, por exemplo, coisas com que o Marx vai colocar como uma mais-valia, por causa dos limites históricos do pensamento deles, ou seja, eles não estavam numa época que permitia a eles descobrirem esse tipo de coisa. Entretanto, depois que a burguesia deixa de ser uma classe revolucionária, os economistas eles não fazem mais isso, eles passam, na verdade, a fazer uma espécie de apologia do capitalismo, deixando as contradições, né, as partes mais desconfortáveis assim da economia para lá, né? E aí o Lukács já coloca que isso já era uma forma do irracionalismo se expressar como escamoteamento das contradições da sociedade e dos valores que não são interessantes para a classe dominante, né? Dos princípios de organização da sociedade que não são interessantes para a classe dominante, né? E também haveria ali uma naturalização do modo de produção presente, né? Ou seja, uma naturalização da sociedade capitalista, como se não tivesse ouvido, ou melhor, como se não tivesse existido nada
em termos de sociedade, nem antes e nem fosse existir depois, né? O Marx ele faz uma brincadeira, né, chamando isso de Robinsonadas, né, se remetendo ao Robinson Crusoe, que é enfim, né, na sua história lá ele fica perdido lá na ilha com todos os seus valores ingleses e aí ele consegue se virar lá e ter um cotidiano próprio. Que o Marx coloca, olha, ali é praticamente uma fábula onde se coloca que antes do capitalismo não existia nada e depois também não vai existir, né? O modo comum da humanidade é o modo capitalista de pensar, né? Ainda que a gente tenha passado milênios sobre o escravismo e pelo menos 1000 anos aí sobre as formas servis, né, de relações sociais durante a Idade Média. Enfim, e com o passar da burguesia para, né, uma classe conservadora, o irracionalismo avança, não mais no sentido de defender a velha aristocracia e os valores do antigo regime, mas de fazer uma espécie de apologia do capitalismo, né, escamoteando as contradições e tudo mais. Principalmente com o avanço da fase superior do capitalismo. O Lukács fala que esse é um momento muito importante para a filosofia irracionalista. Isso vai ter uma consequência de autores, né, que vão simplesmente negar os velhos valores iluministas, né, que fundamentaram as revoluções burguesas, né, e, enfim, né, defender coisas como, por exemplo, que a verdade já não é mais possível, que o mundo social, né, não pode ser compreendido pelo homem, que a ciência tem limites que são intransponíveis. E em outros momentos, né, vão defender teses que são anticientíficas a princípio, como, por exemplo, foi a eugenia e o darwinismo social, né? Aí o Lukács ele estabelece algumas características que são comuns, né, nos autores, né, da corrente de pensamento irracionalista, né? Uma delas seria a arbitrariedade, ou seja, as várias partes dessa filosofia elas não se conectam de alguma forma e simplesmente colocam informações e conclusões mais ou menos, né, jogadas, né, sem uma coesão entre elas. Tem um caráter contraditório das afirmações muito presente, uma precariedade de fundamentos, né, argumentações sofísticas, desprezo pelo entendimento e pela razão, e aqui tanto o conceito de entendimento quanto o conceito de razão usado pelo Lukács se remete a Hegel. Em Hegel, o entendimento é o processo científico de dividir um objeto em várias partes para compreendê-lo, e a razão seria aquilo, né, que daria uma totalidade do compreendimento do objeto, ao mesmo tempo que abordava o objeto dentro de seu caráter contraditório, né, na dialética hegeliana, tudo, né, tem uma contradição interna que leva, né, a outras formas de entender aquele objeto, outras formas de chegar, né, à sua lógica de funcionamento, né? Enfim, haveria uma glorificação da intuição, né, que seria aquela característica já presente no Schelling, e a intuição aí é vista pela corrente racionalista como uma espécie de capitulação da razão, no sentido de desistir, né, de trabalhar em cima de um determinado assunto e dar as suas conclusões mais apressadas, né, que seria uma espécie de fugir, uma forma de fugir do trabalho da razão, uma forma de fugir do trabalho da pesquisa e simplesmente dar ali uma conclusão mais imediata, né. Uma teoria aristocrática do conhecimento, no seguinte sentido que só determinado grupo de pessoas, né, muito seleto seria capaz, né, de saber como realmente funcionam as coisas, ou seja, aqueles sujeitos mais astutos, ou capazes de ter a intuição que o Schelling falava, ou senão aqueles, né, como no nazismo, que seriam de uma raça superior, né, e coisas assim. Uma repulsa ao progresso social também seria uma característica do irracionalismo. A mitomania, o recurso ao mito para explicar a sociedade, né? Então, em vez de você tentar fazer uma história da humanidade, né, uma história da sociedade, ou senão você buscar explicar as coisas por um método, enfim, científico, você faz um recurso ao mito, né? E o mito é o que explica as coisas, né? E aí teria mito de fundação dos povos, né? Um mito de fundação dos países e das nações, né? Enfim, coisas que depois vão estar muito presentes e hoje são muito lembradas por terem feito parte do nazismo, né? O agnosticismo, ou seja, uma tendência a não tomar posições perante as grandes
debates do momento, ou seja, eu não sou nenhuma coisa nem outra, né? Eu não estou nem deste lado nem daquele, né? Enfim, uma repulsa pela realidade objetiva e a negação da capacidade de conhecer, né, de maneira racional, os objetos, né, tanto da sociedade quanto das ciências da natureza e, enfim, outras formas de ciência. Essa repulsa pela realidade objetiva também era chamada de subjetivismo, né? E negação da capacidade de conhecer o real, segundo Lukács, é uma das características mais conservadoras, né? Porque ainda na esteira do pensamento de Marx, se você não pode conhecer a sociedade, se você é incapaz de compreender a sociedade, você também é incapaz de transformar a sociedade, né? A redução do conhecimento a uma utilidade puramente técnica, isso muito mais comum nos pensadores fora das ciências humanas, né? Apelo à intuição para a captação da verdadeira realidade, que é vista como uma irracionalidade caótica, né? Também tem essa diferença muito presente, enquanto os pensadores da corrente racionalista vão pensar o mundo como um cosmos, né? Que se conecta em suas mais variadas partes e que uma coisa influi na outra e que, enfim, forma-se um todo mais ou menos coerente, capaz de ser conhecido ainda, né, que com limites ou com contradições, etc. Os pensadores do irracionalismo, o universo é um caos, né, e ele, portanto, é incapaz de ser apreendido na sua lógica, né. Existe uma certa caoticidade naquilo que é considerado como o mundo, né. Que isso já seja uma forma de se dizer a verdade, eles não levam muito em conta. Enfim. A consequência intelectual de uma filosofia com tais características, né, diz o Lukács, é que ela só pode responder aos seus adversários através da tergiversação, da calúnia e da demagogia, apresentando uma completa incapacidade, né, em estudar realmente os seus adversários, né, no caso a escola racionalista, e fazer a crítica. As consequências do irracionalismo seriam esse conservadorismo na incapacidade de compreender o mundo e, portanto, transformá-lo, né? Ele teria várias formas de comparecer. Nas ciências econômicas seria a apologia direta do capitalismo, sem aprender suas contradições, né? E sem aprender os seus lados mais, digamos assim, que colocariam, né, as pessoas ali em situações difíceis, né, de explicar, enfim, não aprenderia a lógica da exploração e que o capitalismo, né, é fundamentado na exploração de um ser humano por outro, né, essa coisa toda, ou o caráter, né, predatório do meio ambiente, enfim, todas as contradições inerentes ao próprio sistema seriam, né, escamoteadas, né, na economia. Nas ciências naturais, o irracionalismo ele se apresentaria mais como uma espécie de empirismo mais puro, né, sem muito questionamento do porquê, né, tá se pesquisando, né, determinada coisa, se existe algum motivo político, né, por que sei lá, o Estado ou uma determinada empresa está financiando aquela pesquisa, mas simplesmente vai lá, faz, né, faz tudo certinho no laboratório que tem que fazer, não questiona nada, e, né, por aí vai. E na história, por sua vez, o irracionalismo teria uma tendência de falsificação da história, né? E aí, com muito mais presente a ideia do recurso ao mito, né? De criar mitologias de explicação, né? Dos eventos históricos, né? Enfim. A filosofia racionalista, diz o Lukács, ela cumpre um papel político muito claro no seguinte sentido, né? De que ela é uma forma ideológica da burguesia, e principalmente a burguesia dos países imperialistas, né? A partir da final do século XIX, começo do XX, que é quando, né, o capitalismo entra na sua fase monopolista e de expansão colonial, de dominação colonial, de exportação de capitais, né, essa coisa toda que é chamado pelo Lenin de imperialismo. Ela oferece umas classes médias, né, o irracionalismo, ela ofereceria às classes médias um determinado conforto na sua concepção de mundo, através de uma ilusão de liberdade total, né, seria, por exemplo, o subjetivismo, né, de entender que o mundo é aquilo que se quer que ele seja, não tal como ele realmente é, ou se não, uma ilusão de que o indivíduo é livre, né, de que ele não é determinado socialmente, de que ele pode cunhar o seu próprio pensamento, né, e também de uma dignidade moral e intelectual. A partir desses pressupostos, os atos das classes médias, principalmente, passam a ser vinculados, né, muitas vezes de maneira inconsciente, no sentido que eles não simplesmente reproduzem a ideologia, né, irracionalista sem questioná-la,
e vincula essas classes médias aos interesses da burguesia por meio da ideologia. Elas passam a defender interesses que não são propriamente seus interesses de classe, né? Adotando, né, uma determinada corrente ali do irracionalismo, achando que aquilo ali é verdade, na maneira que ela se vê identificada com aquilo por, enfim, sei lá, talvez por achar que aquela teoria mostra que o indivíduo é a base da sociedade toda e que, né, isso é confortável para ele de alguma maneira. Então, de alguma maneira, o Lukács quer colocar o seguinte, né? Essa é a forma com que a classe média ela se vincula aos interesses imperialistas, principalmente a partir do século XIX, sem precisar adotar uma outra teoria, que seria uma teoria que colocaria o capitalismo em xeque, ou que colocaria um maior grau de crítica, né, à sociedade presente. E o irracionalismo, principalmente através de filosofias, né, o Lukács cita muito o Nietzsche nesse sentido, ela pode criar uma intelectualidade rebelde que se coloca contra a ordem vigente, mas sem necessariamente, né, aderir a um outro projeto de sociedade, também se colocando, por exemplo, muito crítica ou descrente, né, no socialismo ou no movimento operário de então, e que acha que o mundo ruma para o caos, para a barbárie iminente, né, faz uma espécie de apologia do derrotismo ali. Né? Enfim, e o Lukács ele vai colocar que isso foi um pensamento que teve um terreno muito fértil na Alemanha, justamente porque na Alemanha teve especificidades históricas, né, que propiciaram isso. Né? A Alemanha ela não passou por uma revolução burguesa tal como na França, né, enquanto a Revolução Francesa a burguesia cumpriu aquele papel, né, de derrubar a monarquia, de colocar uma república, de mobilizar o povo através, né, ou melhor, né, mobilizar o povo em torno dos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, de tentar colocar com mais ênfase, né, a ciência como uma forma de fundamentar o mundo, tanto nas leis, quanto nos valores políticos, né, quanto na forma de interpretar a sociedade e tudo mais. Na Alemanha isso não ocorreu. Na Alemanha houve uma continuidade da monarquia, o país ele foi fragmentado por muito tempo, ou seja, não teve uma unidade nacional, né, eram pequenos reinados ali que só lá para depois, na metade do século XIX, que foram começar a se unificar como país, né? E ainda assim foi sobre a monarquia prussiana, que era bastante reacionária. Ou seja, enquanto na Revolução Francesa a gente teve uma maneira revolucionária de chegar no capitalismo e que colocava os interesses burgueses, né, dividia a grande propriedade feudal em várias propriedades camponesas, né, e criava um proletariado moderno, né, uma série de condições ali para o surgimento da sociedade moderna e burguesa com seus valores. Lá na Alemanha, né, os valores aristocráticos feudais foram vigentes por muito mais tempo e sempre com uma classe burguesa que buscava criar acordos com a monarquia para fazer seus interesses avançarem de uma maneira conservadora e não, né, de uma maneira revolucionária como na França. Seria, portanto, uma outra via de revolução burguesa, a via prussiana, né, esse é um termo também cunhado pelo Lenin, e que seria caracterizada justamente, né, por fazer uma modernização conservadora da sociedade, né, sempre fundamentada na maior repressão aos movimentos populares, principalmente as revoltas camponesas. Né. A Alemanha também teria a especificidade em que, enquanto na França a revolução foi feita já com os valores da ciência, né, do iluminismo e tudo mais, né, colocando a razão como o critério que deveria se avaliar a sociedade e o mundo de uma maneira geral, a revolução burguesa na Alemanha ela sempre foi tentada com vestes religiosas, no caso, né, ele está se referindo à reforma protestante, lá do Martinho Lutero, e ainda assim foi derrotada, né, foi derrotada com uma dura repressão da aristocracia em cima do campesinato e dos setores burgueses que tentavam ali romper com a aristocracia. Na Alemanha também não teria havido uma acumulação primitiva capitalista, né, uma tardia chegada da Alemanha na partilha do mundo, isso teria sido também muito importante, enquanto a França e a Inglaterra rapidamente se desenvolveram como países capitalistas e passaram a exercer uma dominação, né, em cima dos países coloniais, né, se erguendo como potências em cima da exploração desses países, a Alemanha não vai conseguir, e o regime nazista depois ele vai se erguer com a ideia de forçar uma nova partilha do mundo, né,
tendo que se colocar contra a Inglaterra e a França para obrigar eles a abrir mão de territórios para que o nazismo pudesse dominar, né? Então, esse desenvolvimento capitalista tardio na Alemanha, ele teria sido muito necessário, né? Teria criado um terreno fértil também para o racionalismo surgir, inclusive como um contraponto às ideias francesas do iluminismo, né? E da Inglaterra, né, também. Enfim. E além disso, como houve esse tardio desenvolvimento do capitalismo alemão, ele também teve uma tendência a criar fronteiras de classe muito mais confusas do que foi na França e na Inglaterra. Enquanto na Inglaterra rapidamente se formou um operariado moderno, né, que você via claramente as divisões de classe, ali tem uma burguesia, um proletariado e tal. O operariado alemão, por muito tempo, teve um caráter muito mais plebeu, né, muito mais ou menos camponês. Houve crises constantes que faziam bolsões de miséria ali, onde um sujeito que até ontem era operário virava ali, entrava no banditismo, né, e outras formas ali para precisar, outras formas, né, de sobrevivência que passavam ao largo do direito, enfim, criava uma sociedade muito mais de difíceis contornos e de formação de classes, né, que tinham interesses, né, em comuns, interesses claros para se organizar, do que foi na sociedade francesa e na sociedade inglesa, né. E isso propiciava uma ideia de ver a sociedade como um caos completo, né, impossível de ser compreendida, e um pessimismo quanto aos destinos da sociedade de uma maneira geral, né. E que os filósofos alemães acabavam tomando aquilo como uma verdade universal, né. Bom, muito bem. Segundo Lukács, né, durante todo o século XIX, que isso foi se fomentando na Alemanha, essa via, né, difícil e conservadora para o capitalismo, teve como estágio último a ascensão do nazismo, né. Quando o nazismo chegou ao poder, ele, na verdade, estaria fundamentado, né, numa tradição de longa data, de pelo menos um século, ali, de outros autores, de outras pessoas que foram construindo aos poucos um caldo cultural e uma forma de entender o mundo que era pautado em valores irracionalistas, né, e não, né, tanto na defesa da ciência, né, e da razão como critérios para se entender a sociedade e o mundo de uma maneira geral. Dito isso, né, e tendo como pressuposto que o Lukács tinha pelo menos alguma razão, né, eu tinha pelo menos estava certo na sua tese, a gente, né, tem que se perguntar agora. Bom, tudo bem, mas a gente está vivendo um fenômeno parecido com esse no Brasil, agora no século XXI, né? O que o Brasil tem a ver com isso? Ele teve uma história minimamente parecida com a da Alemanha, ou foi uma coisa totalmente diferente, e aqui não faz sentido falar no irracionalismo tal como o Lukács pensou, né? Na verdade, o Brasil teve uma história muito diferente e muito parecida ao mesmo tempo, né? Aqui a gente também teve uma via conservadora, né, de modernidade ou de chegada no capitalismo. Não tivemos uma revolução burguesa tal como a francesa, e nem perto disso. Todas as tentativas de revoluções burguesas, né, principalmente no século XIX, foram reprimidas, né, com muito sangue derramado, né, e por aí vai. Mas o Brasil não é só uma modernização conservadora, ele também foi, né, uma modernização pela via colonial, né? O Brasil foi um país, né, colônia de Portugal, dos países europeus por muito tempo. E se lá na Alemanha surgiu pelo menos uma intelectualidade, né, de peso, onde bem ou mal teria ali a corrente racionalista, também teve grandes filósofos, grandes literatos. A gente pode pensar no Goethe, no Hegel, em vários outros, né, no Hölderlin, né, enfim, toda uma série de filósofos alemães que foram, né, muito importantes, né, para o avanço do pensamento naquele momento. Aqui no Brasil, só muito tardiamente a intelectualidade vai se formar, e só muito tardiamente um pensamento científico vai ser colocado como algo importante. Isso não por uma coincidência, mas porque a própria colonização portuguesa, né, fazia com que isso acontecesse. A gente tem que lembrar o seguinte: o Brasil ele nasce para a Europa como uma fonte de saque, né? Aqui no começo era visto assim, não, aquilo lá é um lugar que a gente vai usar para tirar ouro, pedras preciosas. Depois que não encontraram assim tão de imediato ouro e pedras preciosas, o que os portugueses vão fazer? Começar a fazer saque de pau-brasil, né? Logo se impõe uma dura exploração sobre o trabalho indígena.
Daí a pouco vem trazer, né, a população africana para cá também para uma forma de trabalho escravista, né? Na época da colônia, desde 1500 até o século XIX, salvo, né, os indígenas, todos os demais povos vêm, né, morar aqui como uma forma de transplantação da sociedade. O Nelson Werneck Sodré, né, um historiador importante, ele diz que a principal coisa na formação cultura brasileira, e aí entra também a formação da intelectualidade da ciência, é o seu caráter de civilização transplantada, né, no seguinte sentido de que são outros povos que vão vindo para cá e vão trazendo aqui as suas culturas, que vão se mesclando e tudo mais, né? E sempre sob a dominação portuguesa. Então não bastava ser uma civilização constituída de várias outras, era uma civilização constituída de várias outras, mas com uma necessária dominação europeia e portuguesa de maneira mais específica, pelo menos nos primeiros séculos, né? E onde a coroa portuguesa colocava coisas específicas aqui para as terras que agora a gente chama de Brasil, na época era América Portuguesa, como, por exemplo, a proibição da língua, né, tupi ou da língua indígena de uma maneira geral, porque tinha uma infinidade de línguas indígenas. Mas o tupi, né, falando de uma maneira mais abstrata e mais geral, ela era a língua uma língua popular da colônia por muito tempo, né? Nos primeiros séculos, o tupi era o que mais era falado nessas terras, né? A coroa portuguesa se via numa necessidade de impor sua cultura de tamanha maneira que ele chegou a proibir o tupi aqui no Brasil, para que o português se tornasse a língua mais falada. Isso também era uma forma de dominação e de aculturação, né? Além disso, sempre com uma ideia de, como que eu posso colocar, meio que, não sei se doutrinar seria a palavra certa, né, de impor de maneira violenta mesmo o pensamento cristão conservador, e não só qualquer pensamento cristão conservador, mas aquele lá da restauração, que é aquele que era a resposta às reformas protestantes, né? Que portanto, né, tinha um caráter ainda mais reacionário de conservar os valores da Igreja da Igreja Católica, né? Enfim, também foi uma política da coroa portuguesa não desenvolver nada de que quisesse qualquer avanço em termos científicos, filosóficos ou intelectuais do tipo colonial. Isso não é, e aqui tem uma particularidade muito brasileira, isso não foi comum nas outras colônias. As colônias espanholas, elas tiveram uma biblioteca, tiveram imprensa, tiveram centros de desenvolvimento científico desde o século XVII. Aqui no Brasil só vai começar a acontecer com a vinda portuguesa para cá, né, com João VI, né, fugindo lá das guerras napoleônicas. Antes era uma política da coroa portuguesa e não deixar nada disso desenvolver, nem na imprensa, nem institutos de observação científica, produção científica no sentido, nem uma intelectualidade política, a intelectual era do poder de livros, os raras, né, representantes da Igreja Católica, e alguns senhores de terra, né, de terra do Brasil, lá na sua biblioteca particular, né, provavelmente sempre aquele livro de mais da coroa cristã católica, eles passavam disso, né? Uma cultura mais ritualizada, que ela tinha de era mais os valores de Jesus que passavam, né? Os valores da Igreja Católica tradicional. Então, isso foi o que morou aqui durante praticamente todo o tempo da colônia, né? Só vai dar no século XIX, e aí sim, da metade para cá, que vai começar a ter imprensa, biblioteca, vai começar a se construir nesse sentido. A única exceção, acho que na época cultural, nos anos 1964, o observatório dos astronômicos mais procurado do domínio holandês, lá na região de Recife. Fora isso, não teve nada. Quando os portugueses chegaram, os holandeses ainda voltaram ao observatório das astronomia. Então, a política reacionária de se prevenir contra a possibilidade de insurreição ou de reduções aqui na colônia de maneira geral. Mas, enfim, quando ele virou você, aí começa a progredir nesse sentido.
é fundada a Academia Real, é fundada a Jardim Botânico, o Brasil, a Fábrica Real de Pólvora, ou seja, começa a se trabalhar no início de indústria, o laboratório químico prático, biblioteca nacional, né, algumas coisas que eu anotei para não esquecer, Teatro Caetano, o Liceu Provincial de Pernambuco, Ateneu Norte Rio Grande, ou seja, pela primeira vez vai começar a ter escolas públicas e populares, né, de alguma maneira, popular não no sentido de acesso para todo o povo, enfim, para as grandes massas, mas no sentido de não ser mais uma coisa de particular, né, que só determinados senhores de terras ali tinham acesso, né, em tese, né? O Liceu Provincial da Bahia, o Colégio Preto II, a Faculdade de Direito de São Paulo. Né? Depois, com Dom Pedro II, vai continuar a fundação de maiores institutos, né, de maiores formas de desenvolver as ciências, como o Museu Nacional, Sociedade de Medicina, Laboratório de Fisiologia. Nessa época, a filosofia brasileira começa a aparecer, começa a ter intelectuais, se cria um ambiente de debate filosófico no Brasil. As primeiras formas de pensamento, as primeiras correntes de pensamento que vão estar ali em debate era, primeiro, né, um certo iluminismo de matiz francês, e muito influenciado, né, pelos pensadores franceses, e uma corrente ecletista, né, que se dizia defensores de várias correntes de pensamento e que se contrapunha a esse iluminismo de raiz francesa. Né. Depois a gente vai ter uma influência muito grande da escola kantiana, né, do Kant aqui no Brasil, e por fim, principalmente a partir da segunda metade do século XIX até aí o século XX entrando, né, a quase a totalidade do século XX, uma influência muito grande do positivismo, inclusive foi a principal base ideológica da República Brasileira, né, depois com o final da monarquia. Mas eu acredito que o Nelson Werneck Sodré, né, quando ele tem um livro dele sobre o desenvolvimento da cultura brasileira, ele coloca que o Brasil, durante o século XIX, apesar de ele ter começado a desenvolver ciência e filosofia, ele teve uma característica que era o seguinte: como ele era fundamentado na colonização, ele era uma sociedade colonial, né, que teve essa via de desenvolvimento colonial, ele foi o objeto da ciência, mas ele não foi sujeito da ciência. Ou seja, vinha uma série de pesquisadores, né, estrangeiros para cá, vinha lá os biólogos alemães, os biólogos ingleses, franceses, etc., pesquisavam a fauna e a flora brasileira, faziam uma série, né, de pesquisas aqui, né. Depois eu vou, pessoal, depois fazem essas perguntas para mim no final da fala, que eu faço as indicações bibliográficas e tudo mais. Né. Enfim, eu acho que realmente, como é um debate com muita informação, muita coisa para ser esmiuçada, né, vale a pena depois passar alguns livros, algumas coisas, né, enfim, artigos. Mas continuando, né, para não perder aqui o fio da meada. O Brasil era um objeto da ciência para os pesquisadores de outros países, principalmente para os pesquisadores europeus, mas não era o sujeito da ciência, ele não fazia ciência por si mesmo, ele não fazia um pensamento, inclusive filosófico, por si mesmo. Né? Uma filosofia brasileira apenas engatinhava, sempre com muita influência das correntes filosóficas estrangeiras, né? O que reproduzia a lógica que o Sodré fala de civilização transplantada, e que é um debate até hoje, né, dentro da área da filosofia, se existe uma filosofia brasileira ou não. Né? Enfim, de toda maneira. Com a República, desenvolve-se um pouco mais, né, a ciência brasileira e também a filosofia brasileira. A gente tem a fundação da Escola Politécnica, do Museu de História Natural, da Escola de Engenharia do Mackenzie, a Escola de Engenharia de Pernambuco, a Escola de Engenharia do Rio Grande do Sul. Né, ao lado do positivismo, que vai ser a ideologia dominante, né, no Brasil, ou melhor, a ideologia das classes dominantes brasileiras, a gente já tem o liberalismo ali junto, né, e sendo também uma ideologia bastante presente na burguesia. A gente já tem o marxismo chegando aqui pelo movimento operário, já tem o anarquismo chegando aqui também por meio do movimento operário, e tem ainda suas primeiras escolas irracionalistas, né? Já é dessa época do começo da República os primeiros pensadores que, por exemplo, vão defender que o Brasil ele não deveria se industrializar, que a essência do Brasil, e aí a essência não no sentido crítico, né, científico, mas num sentido metafísico, seria a propriedade rural e seria ser uma sociedade agrária para sempre, né? E também vão defender, portanto,
que o Brasil tem que ser agroexportador, né, pelo resto aí da sua existência. Enfim, de uma maneira ou de outra, o que eu acho que é importante colocar aqui é que quando a gente começa realmente a desenvolver o que se chama de capitalismo e que começa realmente a ter um pensamento científico, né, inclusive com a fundação de instituições científicas de peso, de faculdades, né, cada vez mais proeminentes e importantes no Brasil, que se cria uma intelectualidade brasileira de peso, é a partir da Revolução de 30, né, de 1930 em diante. E aí o governo Vargas, né, ele vai ter essa característica de investir na criação de uma indústria nacional. Para criar uma indústria nacional, você tem que criar, por exemplo, faculdade de engenharia, desenvolver uma série de ramos científicos, né? Vai ter uma série de intelectuais, os mais vários, né, correntes de pensamento que vão pensar o Brasil. E aí inclui a corrente racionalista, mas também outras correntes, né, inclusive o racionalismo formal e o marxismo. De uma maneira geral, me parece que o que diferencia a sociedade brasileira e a sociedade alemã, e que é importante para a gente pensar o nosso tema, é o seguinte: enquanto a Alemanha ela se industrializou e virou uma sociedade capitalista moderna tarde, né, no final do século XIX, ou melhor, na segunda metade do século XIX, a gente teve um desenvolvimento hiper tardio. A gente só foi chegar nisso lá no século XX, ainda com duros custos, né? E uma dificuldade muito maior de estabelecer aqui um debate científico, intelectual, filosófico de uma maneira geral e com qualidade. Quando a gente para pensar isso, a gente pensa assim, poxa, mas aqui no Brasil, então, o terreno fértil para o irracionalismo foi muito maior, porque é um país que sempre se pensou, ou buscou pensar, né, a sociedade por uma forma de raciocínio muito religiosa, né, sempre relacionada ao pensamento divino, ou se não, alguma forma de pensamento místico, né, e não sobre critérios do que foi colocado como ciência moderna. É um país onde a própria intelectualidade ela só vai começar a ter uma influência tardiamente, só vai formar uma intelectualidade tardiamente. Ainda assim, quando essa intelectualidade, esse complexo científico se forma, ele não veio de uma forma progressista da política, ele não veio de uma revolução, né, tal como a francesa, mas veio de formas conservadoras de desenvolver o capitalismo, como foi a Revolução de 30, né, foi basicamente ali um golpe de Estado, que fez um acordo entre vários setores das oligarquias agrárias, né, e da burguesia urbana, conseguiu ali fazer um governo que passou por muitas contradições e muitos conflitos, né? Basta lembrar da Revolução de 32, que não é revolução, não é coisa nenhuma, foi uma tentativa da oligarquia paulista retomar o poder. Depois, né, a Aliança Nacional Libertadora, e que aí sim, né, dentro da Aliança Nacional Libertadora, tinha uma proposta de desenvolvimento de uma ciência autônoma no Brasil, de um Estado, né, independente dos países estrangeiros e capaz de construir um complexo científico pujante, né, uma proposta de formar uma intelectualidade, né, progressista, né, e revolucionária no Brasil, né, uma série de coisas, mas também ao lado disso um pensamento racionalista representado nessa época principalmente pelo integralismo, né? Vou falar um pouco mais do integralismo daqui a pouco. Qual que é o interessante de colocar aqui? Apesar do Brasil parecer, né, à primeira vista, um país onde o terreno para o irracionalismo era muito fértil, durante o século XX isso não aconteceu. Não que não existisse uma corrente irracionalista no Brasil e que ela não fosse forte. Ela existiu e teve uma certa proeminência. Basta a gente lembrar que, por exemplo, a eugenia e o darwinismo social são consideradas, inclusive pelo Lukács, como formas de pensamento típicos do irracionalismo, que elas tiveram alguma força aqui no Brasil, mas que elas não foram predominantes. Geralmente, a hegemonia ideológica no Brasil, em termos de corrente de pensamento, que era a corrente de pensamento que a burguesia brasileira na época adotava, que as classes dominantes do Brasil adotavam de forma geral, foi o positivismo, que é uma forma de racionalismo, formal, etc., mas era uma forma de racionalismo, e depois fez muito sucesso uma escola weberiana, né? A gente pode pensar no Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, que era um autor brasileiro, né, bastante importante, ainda e que era um weberiano, ou se não, o Gilberto Freire, né? Os grandes pensadores ali do século XX, eles vão estar mais nessa área, entre o positivismo, o racionalismo formal, e dentro do positivismo uma ala mais progressista, né, mais de esquerda,
e uma ala mais conservadora do positivismo, de uma maneira geral, uma forma racionalista, o weberianismo, e depois tinha o marxismo. Né? O irracionalismo estava presente nessas correntes agraristas, né, que defendiam que o Brasil ele tinha uma essência agrária que deveria ser sempre, né, uma sociedade agroexportadora. Estava presente no integralismo como uma corrente política que via o mundo como uma espécie, né, de guiado por uma razão mística, né, e mítica também, né, o Plínio Salgado tinha toda essa ideia, né, o Gustavo Barroso também, né, enfim. E que geralmente eram pessoas que defendiam uma política anti-industrialista contra a modernização, né, que defendiam que o Brasil sempre tinha que ter uma posição ali subalterna em termos econômicos, né, mas, enfim, essa corrente ela não foi predominante durante o século XX. Ela foi uma corrente ali que era até, né, uma corrente típica de interesses da classe dominante, no sentido que, por exemplo, defender o agrarismo naquela época era defender os grandes donos ali de fazendas, né, principalmente o pessoal produtor de café e de açúcar da região aqui do sul, sudeste, né, e também da grande oligarquia da grande burguesia financeira, principalmente a inglesa e a norte-americana, que emprestava capitais para essa oligarquia e viviam os dois ali num eterno ciclo vicioso onde os ingleses, né, lucravam ali com as dívidas contraídas pela oligarquia brasileira. A oligarquia brasileira, né, perpetuava sua dominação, a oligarquia agrária brasileira perpetuava sua dominação através desses empréstimos do estrangeiro. Ainda assim, era o irracionalismo nesse momento podia ser uma forma dessa burguesia, dessa classe dominante se justificar, mas não era hegemônica, né? Era o positivismo. E a gente se pergunta como é que a gente chegou aqui então se não foi isso, né? O irracionalismo ele ganha proeminência no Brasil, eu acredito que muito mais a partir da década de 90. E isso acontece porque essas correntes que não eram hegemônicas na burguesia brasileira, mas que aqui existiam, elas passam a ser potencializadas, estimuladas, né, passam a ser, digamos assim, fortalecidas pelo irracionalismo que se torna corrente hegemônica, se torna pensamento hegemônico da burguesia no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Né? No próprio livro do Lukács, no final do livro, né, na conclusão, ele vai colocar o seguinte: olha, hoje quem pegou, né, a tocha, né, do irracionalismo para levar à frente depois da queda do Hitler, depois da derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, foi os Estados Unidos. Ele, inclusive, né, os Estados Unidos, inclusive, pegaram muitos técnicos, muitos teóricos ali do nazismo, adotaram eles para si, passaram a defender muitas das pessoas ali, né. Aí o Lukács, ele considera, por exemplo, Heidegger, né, que hoje é um pensador bastante importante, mesmo nas ciências humanas aqui no Brasil, muito pesquisado. Ele coloca como um desses teóricos que foram a favor do regime ali nazista na Alemanha, que depois os intelectuais norte-americanos vão tentar restaurar, né, a imagem dele de alguma maneira, para fazer com que ele seja um intelectual relevante mais uma vez, né, enfim. E coloca que mais do que isso, mais do que criar uma corrente filosófica e racionalista, os Estados Unidos, né, para travar o combate ali na Guerra Fria e vencer o polo socialista, ele tratava de criar uma cultura de massas que era irracionalista e que buscava universalizar o irracionalismo como um modo de viver o mundo, de entender o mundo, né, de entender como as coisas funcionam. E aí ele coloca, para vocês terem uma ideia, né, se isso o Lukács já entendia como irracionalismo naquela época, imagina o que é a nossa sociedade hoje. Né? Ele entendia que, por exemplo, os quadrinhos do Superman faziam ali uma apologia da violência e que, de uma maneira geral, a cultura de massas norte-americana fazia uma apologia da violência, né, e do sexo, e não qualquer tipo de sexo, mas um determinado tipo de sexualidade, que era uma forma de racionalismo, de universalizar o irracionalismo. Né? O Sodré, nesse mesmo livro que eu citei agora há pouco, ele vai dizer que a partir da década de 70 no Brasil começa, né, a fazer muito sucesso o cinema norte-americano, as revistas, né, magazines norte-americanos começam a ter uma influência muito grande aqui, o mercado de consumo com os valores, né, do jeito americano de viver começam a ter uma influência, e que isso é baseado numa profunda cultura irracionalista conservadora, né, que está inserida na própria propaganda, no marketing
estadunidense. O Sodré cita até uma fórmula que eles usavam no marketing ali, que era a girl and a gun, né? Ou seja, a garota e uma arma, que era para resumir aquilo que os Estados Unidos consideravam que fazia sucesso para capturar o público e vender mais, que era justamente a ideia do sexo e da violência, né? O sexo eles consideravam ali a menina e a violência, né, a arma. E que a partir desse momento que tanto uma cultura de racionalista de massas vai começar a se inserir cada vez mais nesses países que são países subalternos, né, países que são explorados aí pelos países potência, né, da centralidade do capitalismo. E, ao mesmo tempo, né, existe uma reação conservadora, principalmente depois de 1968, né, o rescaldo ali das revoltas que teve na França e na Europa, que vai surgir uma nova intelectualidade, que até é uma intelectualidade considerada progressista, mas que ela vai se fundamentar em autores que eram típicos do irracionalismo que o Lukács critica, como o Nietzsche, por exemplo, e que vai possibilitar o surgimento da escola pós-moderna, né? Então, a partir da década de 90, a gente vai ter, por meio da academia, um pensamento, né, irracionalista, ainda que muito diferente daquele racionalismo no começo do século XX, mas que é muito crítico à ciência, muito crítico à herança, né, dos valores iluministas e científicos, que é o pós-modernismo, né? Um autor como José Paulo Neto, por exemplo, né, importante ali do serviço social, mas também um grande sociólogo brasileiro, pensador político, ele vai dizer que por mais que a corrente pós-moderna ela seja cheia de autores os mais variados possíveis e com teorias as mais diferentes, ela tem algumas coisas em comum. Algumas dessas coisas em comum é, por exemplo, uma atitude muito crítica e de negação ao pensamento científico moderno. Ela considera que isso, na verdade, era só uma forma de dominação, né? De maneira que a ciência não teria nenhum ou muito pouco de herança emancipatória. Que o entendimento do mundo como uma realidade objetiva, né? Capaz de ser acessível e conhecido pelo ser humano, era muito limitado ou até mesmo impossível. Enfim, que a gente deveria buscar uma outra forma de modernidade, ou contrapor-se à modernidade, coisas mais ou menos nesse sentido, né? Coisas que assim transpassariam os autores pós-modernos de uma maneira geral, né? E aí, principalmente com a década de 2000, aí a gente tem o avanço da internet, os autores e racionalistas norte-americanos começam a chegar com muito mais força no Brasil, e aí contando com grandes estruturas de propaganda, né, que são assim impensáveis no século XX, coisas, não que no século XX já não tivesse estruturas de propaganda muito poderosas, mas como no século XXI é realmente uma coisa impressionante, que é onde o pensamento racionalista ele vai começar a dominar mesmo aqui, né? E também em outros países, né? Porque ele vai ser difundido pela centralidade do capital, vai ser difundido pelo imperialismo, né? Basta a gente lembrar que, por exemplo, o Bolsonaro, ele se fundamentava lá no Olavo de Carvalho, que era um intelectual brasileiro, mas que vivia lá nos Estados Unidos, e que se fundamentava em toda a extrema-direita, todo o pensamento da extrema-direita norte-americana, colocando isso, né, como uma corrente para o Brasil que fez sucesso por meio da internet, né? E aí quando a gente vai pegar o pensamento do Olavo de Carvalho, por exemplo, ele reivindicava um tal de tradicionalismo ali, que é exatamente aquilo que o Lukács colocava como sendo irracionalismo. A aversão à modernidade capitalista, a aversão aos valores da Revolução Francesa, a aversão à ideia da ciência moderna, né? Uma coisa típica que poderia ser, por exemplo, a filosofia do Rosenberg, que era um teórico ali do nazismo, que o Lukács também vai, né, abordar num dos livros dele, que ele coloca como sendo assim, o cara que vai mais de uma maneira descarada, vulgar, né, se colocar contra a própria modernidade capitalista, criando um mito de retorno a uma época estável, né, onde os valores eram, que na verdade não existe, né, aquilo ali era uma construção puramente ideológica mesmo para justificar uma determinada política. Agora, o que cabe também salientar em todo esse debate, né, sobre o irracionalismo, que é o que o Lukács coloca já quando ele aborda a crítica que o Marx faz aos economistas burgueses, né, que se negam a abordar, né, ali, a pesquisar ali as contradições do capitalismo, as contradições da sociedade burguesa, para fazer uma espécie de apologia do capitalismo, né, como o melhor dos mundos possíveis. Que o irracionalismo, na verdade, ele não é um pensamento realmente irracional, no sentido de que ele não tem uma razão de ser,
que ele, enfim, é pura maluquice, de que ele é só uma viagem, né, na maionese enorme. Não, não é nada disso. Na verdade, o irracionalismo é a razão do capital. Ele está defendendo interesses muito racionais de determinados grupos, né? Por exemplo, o irracionalismo nazista, que era aquela coisa de existe uma raça ariana que é superior a todas as outras raças e que tem direito a dominar, na verdade, eram os interesses da burguesia imperialista alemã em forçar uma redivisão do mundo, né? Colocando em xeque o domínio da Inglaterra e da França, para conseguir colônias, né, tanto na África quanto, inclusive, colonizar espaços dentro da própria Europa para um domínio seu ali, né, para uma ascensão sua, né. A mesma coisa valeria ali no mesmo momento para o fascismo, né, o integralismo brasileiro, uma defesa dos interesses da oligarquia agrária brasileira. E isso vale também para os intelectuais ali que defendiam a essência rural do Brasil, né. Hoje no bolsonarismo, então, a gente, pô, aí é até mais descarado, né? Eu tava vendo eu acho que foi ontem à noite, ou ontem, não sei, como é que foi o investimento do governo Bolsonaro na ciência, né, e na educação. É assim, recordes de não investimento, de desinvestimento, de desestruturação de todo o complexo de pesquisa brasileiro, né? E aí a gente vai, porra, para onde está indo esse dinheiro, né? Onde é que está indo toda essa grana? A gente vê ali que a maior parte vai tudo para pagamento da dívida externa e para os compromissos de honra da dívida, né? Então a gente tem um recorte de classe muito claro ali. A burguesia financeira é que tem um interesse nesse irracionalismo, né? Outra coisa, a gente tem aí a crise ambiental, o desmatamento cada vez maior, né? A gente pensa, pô, e o cara aí está desmontando o IBAMA, está desmontando todos os órgãos de observação, né, e de contravenção ao desmatamento, isso é irracionalismo puro. Só que aí a gente vê que, na verdade, a razão, né, por trás do desmatamento é o quê? É os interesses dos grandes pecuaristas, né, ali dos traficantes de madeira ilegal, né, e outras parcelas aí dessa burguesia agrária. A gente achava que a propaganda da cloroquina, né, contra a vacina era puro irracionalismo do Bolsonaro, era uma ideologia irracionalismo puro e simples, ou do governo de maneira geral, ou do Olavo de Carvalho de maneira geral, até que a gente descobre que os caras estavam fazendo acordo milionário com a indústria de produção de cloroquina e que eles demoraram um tempo do caramba, né, para começar a trazer vacina para cá, porque eles estavam fazendo ali um esquema de propina e mais uma série de falcatrua que eu acho que todo mundo aqui sabe muito bem e nem compensa lembrar, mas que na verdade era um pensamento muito racional, particularmente para eles, né, porque eles estavam ganhando dinheiro com aquilo. É irracional para a gente que pensa de um ponto de vista universalista do tipo, o que é bom para todo mundo. Agora, do ponto de vista deles, está pensando, olha, o que é bom para minha classe, o que é bom para mim mesmo, é uma racionalidade pura e simples, né? Eu acho que talvez um dos melhores exemplos seja a política do Paulo Guedes, né, de desvalorização do real, né? Porque é uma política que todo mundo pega, pô, isso daí está empobrecendo, né, o povo brasileiro, e aí aquelas estatísticas, aquelas previsões que o Paulo Guedes faz para a economia não se concretiza nunca, não tem fundamento em nenhuma realidade, nenhuma pesquisa na área da economia fundamenta aquilo, aquela teoria neoclássica que ele defende é irracionalismo puro, aquilo ali nossa, parece coisa de maluco, mas aí quando a gente fica sabendo que o agronegócio ganha muito dinheiro porque ele faz todos os comércios em dólar, que a própria classe financeira ganha muito dinheiro porque as contas delas estão em dólar, que o próprio Paulo Guedes tem um offshore lá no exterior, né, onde o que ele deposita em real depois vira dólar, que ele ganha dinheiro pra caramba. Com isso aí a gente começa a ver a razão por trás do irracionalismo, né? No fundo, o irracionalismo seria uma espécie de razão do capital, mas que é aquilo que o Marx chama realmente de ideologia, né? Marx diz que talvez a característica fundamental da ideologia seja fazer com que interesses particulares se mostrem como interesses universais. Basicamente, o governo Bolsonaro e todos os seus aí ideólogos fazem com o irracionalismo típico deles é tentar vender como uma visão de mundo, né, como uma forma determinada de entender as coisas, algo que seja do interesse particular, né, deles, interesse particular da burguesia brasileira, interesse particular do imperialismo, principalmente norte-americano, que é alinhado com o Bolsonaro, e interesse particular deles também, né, essa lupenburguesia aí que o Bolsonaro faz parte, que é uma coisa absurda, né? Enfim. Então, assim, o que a gente pode tirar de todo esse debate, né? Aqui, já caminhando para uma conclusão e deixando aberto aí para vocês, né, a gente conversar,
O Brasil, ele tem um desenvolvimento do capitalismo hipertardio, pela sua via colonial, né, alguns autores como o Mazeu chamam de via prussiano-colonial, ele é, de fato, um terreno muito fértil para o irracionalismo, mas que, pelo menos durante toda a sua história, né, pelo menos no século XX ali, ele teve um debate intelectual rico, podia ter chance de ter tido um caminho mais progressista, um caminho mais emancipatório, né, para o seu desenvolvimento, que foi principalmente ali com a Aliança Nacional Libertadora, mas também em outros momentos da nossa história, né, se talvez o governo do João Goulart tivesse conseguido resistir ao golpe de 64, coisa assim, mas que acabou indo para um desenvolvimento capitalista conservador, em termos de ideologia, né, em termos de corrente de pensamento, o que vigorou durante o século XX foi uma espécie de racionalismo conservadora também, né, no positivismo e no weberianismo, mas o irracionalismo ele começa a ganhar terreno, principalmente vindo de fora, principalmente fomentado de fora, né, e se fundamentando nas correntes racionalistas que já existiam aqui, mas que não eram proeminentes. Paulatinamente ele vai conquistando, né, aí posição e vai se tornando a ideologia hegemônica da nossa classe dominante até chegar aí no nosso caminho para o Bolsonaro. Né? Então, se a gente tem ali o Destruição da Razão do Lukács, que tem um subtítulo A História do Irracionalismo da Filosofia Alemã de Schelling a Hitler, a gente poderia fazer aí um dia uma Destruição da Razão brasileira com a nossa história, sei lá, de Plínio Salgado a Bolsonaro, talvez, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante também frisar a ideia da civilização transplantada, né? Que é a questão da colonização que o Sodré coloca, e que, enfim, né, é como eu disse, né, é esse fomento do irracionalismo vindo de fora que faz com que ele comece a ser dominante aqui no Brasil. Né? Então a gente sempre teve essa característica, né, mesmo com o positivismo, mesmo com outras formas de ideologia, no caráter do desenvolvimento colonial, da manutenção do Brasil como país subalterno, que vai ser o fundamento material para todas essas ideologias. Enfim, gente, eu acho que basicamente o que eu tinha para dizer é isso. Eu vou deixar para a gente conversar agora. Deu um tempo bom, ô Felipe? Eu não falei nem de mais nem de menos? Não, não, foi ótimo, foi ótimo. Foi cerca de, eu acredito, 1h10, era o que a gente estava imaginando mesmo. Primeiro eu queria agradecer, porque a fala foi sensacional. Eu acho, é, deixou muito claro toda a história que vem de muito tempo, lá do século XVIII até antes disso, né, quando a gente pensa na parte europeia, trazendo toda a história do Brasil. Depois, eu acho que ficou extremamente claro. E, e é isso. Queria agradecer muito pela fala e ver se a gente tem questões, se a gente tem perguntas aqui. O que apareceu mais foi o pessoal pedindo referências, possíveis indicações de livros, né? Tem uma aqui da Lucila, né? Caso você tenha alguma indicação de referência sobre essa contextualização histórica do acesso ao conhecimento científico no Brasil, agradeço. A exposição está muito interessante. Eu acho que sobre essa do Brasil, eu me fundamentei muito mais no livro do Nelson Werneck Sodré. Se não me engano, é uma história da cultura brasileira, alguma coisa assim, né? Vou até dar uma olhada aqui, porque eu fiz o chamei do livro, mas eu não guardei o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu acho que bibliografia é fundamental para entender o assunto de uma maneira geral, já deixar aí para o pessoal, seria muito mais o Destruição da Razão, do Lukács, né, que eu acho que é o essencial, e depois um livro do Carlos Nelson Coutinho, também é importantíssimo, que se chama O Estruturalismo e a Miséria da Razão. Né? Eu acho muito importante também. Tem alguns livros já sobre história da ciência, né? Mas eu vou precisar ver o nome dos autores aqui, que de cabeça eu não lembro. Né? Dei uma conferida neles, mas de cabeça aqui eu vou ter que pegar. Qualquer coisa também, não sei se o pessoal viu, mas a gente mandou agora aqui a lista de presença para emissão de certificados. A gente pode enviar também uma lista de referências, se quiser enviar para a gente depois, Sim, Lucas, que a gente pode repassar para o pessoal também por e-mail. não, sem problemas. Eu acho que história da ciência, principalmente no Brasil, é uma coisa que falta ter um debate maior sobre isso. Né?
Eu mesmo, antes de me interessar assim, pelo assunto, começar a estudar, não tinha visto nada, né? E depois que eu fui pegar. E é um debate que ele tem muito a ver com aqueles autores que buscaram pensar tanto o desenvolvimento capitalista no Brasil quanto a ideia de uma revolução brasileira, né? Aí entra o Sodré, entra o Caio Prado Júnior, entra o Florestan Fernandes, também muito importante, né? Dentre tantos outros aí que foram importantes durante esse debate, no século XX, né? Enfim. Mais alguma, mais alguma pergunta? Se alguém quiser, como eu tinha falado, se alguém quiser escrever no chat ou só abrir o microfone, perguntar também. Achei. O livro do Nelson Werneck Sodré chama Síntese de História da Cultura Brasileira. Acho o PDF com facilidade na internet. Inclusive, eu posso arranjar aí para quem quiser. Um outro livro do Nelson Werneck Sodré também muito importante sobre esse assunto que a gente conversou é A Ideologia do Colonialismo, seus reflexos no pensamento brasileiro. Esse livro é ótimo, recomendo todo mundo ler. Na verdade, eu recomendo tudo do Nelson Werneck Sodré, mas eu acho que para o assunto aqui, esses dois assim são essenciais. Certo. Tem uma pergunta do Peterson. Você acha que essa onda atual desse tema tende a continuar ou tendemos a melhorar? Se a gente. Bom, é aquela velha história, né? Eu acho que, em termos de ideologia, isso depende muito da política mesmo, né? Se a gente não tiver um movimento organizado, né, na sociedade, que consiga se contrapor ao bolsonarismo, à extrema direita em geral, é bem possível que o irracionalismo ele vai continuar sendo a ideologia dominante. Agora, se a gente conseguir vencer, né, se a gente conseguir criar um movimento, conseguir criar uma política que suplante isso, principalmente uma política emancipada que vai trazer, né, a herança de pensamento progressista brasileiro, a herança de pensamento da esquerda brasileira, principalmente, né, eu acho que aí tanto o PCB quanto a Aliança Nacional Libertadora na história do Brasil são essenciais em pensar uma proposta, né, de autonomia nacional e também de criação de um Estado de bem-estar social, de uma democracia popular, né, respaldada na organização dos trabalhadores, né, que visa dar um desenvolvimento para a ciência brasileira muito importante, porque é no desenvolvimento da ciência que vai dar a industrialização, uma criação de riqueza nacional interna que vai propiciar, né, uma boa qualidade de vida para as pessoas, a gente pode vencer, né, e conseguir fazer com que o racionalismo vá para a lata do lixo da história. Agora, se não houver por parte da sociedade uma resposta e pessoas que se organizem para fazer esse movimento acontecer, eu acho muito difícil, né? A burguesia vai continuar aí é, fomentando esse tipo de gente. Mas talvez uma outra possibilidade que a gente tenha, né, de ver o ocaso do irracionalismo é a decadência do imperialismo norte-americano, né? Que a gente vê que os Estados Unidos ele entra aí numa crise bastante aguda, né? Principalmente porque ele começa a ser colocado em xeque por outras potências mundiais, a China aí ascendendo e também a aliança da China e da Rússia. Isso pode fazer com que haja uma decadência da ideologia que os Estados Unidos defende, que é justamente o irracionalismo, né? Mas aí já é uma coisa, tanto nos dois casos, né? Uma história muito mais de longo prazo que a gente vai ter que esperar um tempo para ver. Certo. Respondido, Peterson? Respondido. Mas a questão agora é, tipo assim, como a gente movimenta uma sociedade que é desinformada e agora ainda mais com essas forças da fake news, como que a gente vai intervir num contexto de grandes massas? Que a gente, que é da comunidade científica, a gente tende a ir para o certo ou não, né, na verdade. Mas como que a gente faz essa movimentação, sendo que a gente tem mais a grande massa seguindo essa linha e poucas pessoas, entre aspas, seguindo contra essa tendência. Como você acha que a gente pode se articular para melhorar a situação? Olha, um bom começo é participar justamente aí da ANPG, né, APG, enfim, né, as organizações estudantis de pós-graduandos de uma maneira geral, construir a luta, construir a luta do movimento estudantil principalmente, que é muito importante, porque não basta derrotar no terreno das ideias, a gente tem que buscar uma derrota política dessa gente, né?
E através dessas organizações nacionais, por meio das quais a gente pode lutar, sindicatos, etc., a gente tem uma abrangência muito maior na nossa forma de pensamento. Outra coisa, buscar fomentar, né, projetos de divulgação científica, buscar fomentar os debates, né, em torno das correntes de pensamento na academia, fazer o nosso trabalho particular de estudar, né, fomentar grupos de estudo, coisas nesse sentido. Né? Mas eu acho que o mais importante, o mais essencial é participar das entidades estudantis, participar do movimento estudantil, participar do movimento de pós-graduandos, fortalecer, né, a luta, né, se organizar politicamente, né, da maneira aí que vocês acharem melhor, e, enfim, né, construir um contramovimento. Acho que essa é a ideia. Então, qualquer pessoa, como indivíduo, né, é bastante limitado no sentido de conseguir reagir, né, a políticas que são nacionais ou até mesmo internacionais. A melhor maneira que a gente tem para, né, reagir é se organizar coletivamente. Né? E a gente tem aí as nossas organizações de representação, outras organizações políticas, né, que a gente pode entrar para fazer às vezes, né, tudo mais. Certo. Mais alguma questão? A Carla mandou. Eu acho também que a gente pode mobilizar a população, não só acadêmica, mas levar uma linguagem acessível a cada grupo. Não, com certeza, é muito importante, né? Eu acho que principalmente projetos de extensão, né, na academia, ou os projetos, né, de divulgação científica são muito importantes nesse sentido, né? A criação de grupos de estudos, né, que chamam a população para participar. Mas participar do movimento político também não exclui isso, né? Muitas vezes, né, essa é a principal forma até. Aliás, né, foi só depois que eu comecei a fazer parte de um partido político, por exemplo, que eu tive experiências de sempre ir, né, nos bairros da classe trabalhadora aqui da minha cidade, conversar com eles, né, sobre diversos assuntos, geralmente sobre assuntos mais políticos, né, como a importância de combater a reforma trabalhista ou de combater o governo Bolsonaro, mas que leva, né, também a assuntos como esse de, poxa, essa política que ele está fazendo é uma política que é irracional para a gente, né? É uma coisa que, enfim, não faz sentido. Esse pensamento que ele busca colocar para todo mundo é um pensamento que, enfim, ele não se fundamenta em nada, né? Então, acredito que esses são os caminhos, gente. Certo. O Pedro levantou a mão. Se quiser, pode abrir o microfone, Pedro. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou num lugar meio público, estou na universidade exatamente agora. Bom, primeiro agradecer, né, a exposição do Lucas, acho que foi maravilhosa. Bom, eu queria fazer um comentário rápido sobre isso que foi colocado e depois jogar uma provocação para cima do Lucas, que é o seguinte: eu acho que muito do que foi dito aqui parte da questão do compromisso de classe. Né? Eu, particularmente, eu sou da física, da matemática, e eu tenho uma certa ojeriza a projetos de divulgação científica no geral, que geralmente surgem como esforços individuais para mudar o mundo, e vem muito dessa ótica liberal, né, de você sendo um bom profissional, individualmente, no seu esforço individual, você consegue mudar o mundo, né, enfim, é uma falácia liberal, né, bastante forte. Então, acho que assim, toda essa coisa, né, do compromisso de classe, do esforço coletivo, né, da construção coletiva, eu acho que talvez seja a base central de tudo. E muitas vezes esses projetos de divulgação científica, eles muito se propõem a políticos, né, e também bom, é isso, no geral, não vou ficar me alongando muito nisso, né? E a provocação tem exatamente a ver com isso, veja só, esses dias eu li um texto no Lava Palavra, que tinha a ver com toda essa discussão, que eu achei muito interessante. Fui abrir aquele agora e descobri que ele foi escrito pelo Lucas, que, veja só, que é o texto Irracionalismo como Ideologia do Capital e o Ocaso Brasileiro, né? Esse texto também é muito interessante, e tem uma seção lá, Lucas, que eu acho muito interessante, que fala um pouco sobre isso, sobre esses divulgadores científicos do pop hoje em dia, né? A gente tem o Átila, enfim, pessoas desse tipo que inclusive ganharam bastante visibilidade, né, durante a pandemia,
Bom, acho que eu queria jogar essa bola para te ouvir falar um pouco sobre essas figuras que se colocam como o estandarte da ciência, né? E a ciência muitas vezes com um viés até meio positivista, né? Esse é algo absoluto e muito representado pelas ciências exatas, acaba escamoteando. O Atlas talvez seja uma figura mais proeminente nesse sentido, né? De colocar de lado as ciências humanas como ciências, etc. E o link do texto, muito bom. E como que isso circula na grande mídia, né? A grande mídia que acho que todo mundo aqui concorda ou entende que é algum nível muito parceiro desse sistema que não só que permite, mas como promove ativamente bolsonarismos e coisas do tipo, né? Posso responder, gente? Não, eu tenho total acordo. Por isso que eu coloco uma ênfase, principalmente no movimento político e se organizar, principalmente nas entidades aí da pós-graduação. Enfim, é a sua entidade de classe, né? Se você aí está trabalhando em algum ramo qualquer, entra no seu sindicato, procura um partido político que você se identifique, de preferência algum partido da esquerda, né, porque os da direita, né, a gente sabe que trabalho que eles fazem, enfim, e de preferência, né, num partido revolucionário. Agora, quanto à questão específica, né, dos projetos de extensão e dos projetos de divulgação científica, o que eu penso sobre isso? Tudo depende de quem faz, né? Se a gente tem um projeto de divulgação científica que é feito por uma empresa júnior, ele vai ser totalmente diferente de um feito por sei lá, pelo movimento estudantil ou pelo um diretório acadêmico e que tem o seu compromisso de classe muito bem delimitado, né? Porque a ciência que um marxista vai apresentar para um público geral é totalmente diferente de uma ciência que um liberal vai apresentar para o público geral, né? E aí o Átila, por exemplo, e outros, o Pirula, né, tantos outros aí, são exemplos de cientistas liberais, né, que vão entrar aí na ideologia burguesa, que às vezes eles até fazem um trabalho interessante de um ponto de vista puramente democrático, mas que acabam dando um tiro no próprio pé, que nem eu coloco no texto aí do Irracionalismo que eu escrevi palavra a palavra. Eles, a priori, até fazem um trabalho legal, até fazer um trabalho que vai lá e tenha uma importância, né, em mostrar determinados assuntos, só que como eles não percebem que existe toda uma gama de interesses políticos, né, por trás da ciência e da produção da ciência, eles vão lá e defendem, por exemplo, um projeto de parceria público-privada que favorece grupos aí da burguesia brasileira, que são justamente os grupos que são interessados em fazer com que a ciência brasileira não se desenvolva. Por exemplo, o Brasil, historicamente, ele é marcado aí por uma burguesia, ou por uma burguesia agrária de ligações muito estreitas com o capital financeiro, interessada em manter o Brasil como um país agroexportador, por exemplo, nunca, né, investiu tanto assim em ciência, porque não é interessante para eles, né? E se for interessante, vai ser em coisas assim, agronomia, né? Ou áreas muito específicas que vão fazer ali com que a área deles ganhe dinheiro, né? Ou se desenvolva, né? Mas uma espécie de desenvolvimento da ciência em geral, de uma intelectualidade, né, brasileira autônoma e proeminente em geral, eles não são interessados, né? E aí um sujeito igual lá, o Átila, não percebe isso, defende esse tipo de coisa, e aí ele fica assim, né? Eu sou um defensor da ciência, mas que não percebe que, no fundo, eu estou defendendo uma política que impede a ciência brasileira de se desenvolver, né? São os mesmos liberais aí, no fundo, que fazem a política que o Bolsonaro está fazendo agora, de cortar gastos para a ciência, né? Enfim, o Pirula, uma vez, ele falou uma coisa num vídeo dele lá que eu assisti, que foi o suprassumo, assim, do exemplo de cair na ideologia, né? Que é o cara que pega e fala assim, mas agora que a gente não tem dinheiro, porque o Estado não está dando mais dinheiro, então a gente tem que buscar a empresa privada, né, para financiar as pesquisas. Pô, mas foram essas empresas privadas que provavelmente, né, impulsionaram o pessoal que chegou no Estado para fazer as políticas de corte, justamente para fazer parceria com a empresa privada e ela lucrar. E provavelmente transformar a empresa, aliás, transformar as universidades brasileiras em centro de pesquisa para a empresa ganhar dinheiro, né, sobre aí interesses particulares, o que, diga-se de passagem, também é uma forma de racionalismo. Teve um texto do David Harvey, né, publicado no blog da Boitempo, no começo da pandemia, que ele pega e coloca como que é irracional a produção de ciência nos Estados Unidos,
fomentada pelas empresas privadas, porque eles têm um complexo, né, até grande no ramo farmacêutico, que poderia estar pesquisando aí formas de se prevenir novos vírus que podem aparecer a qualquer momento, que o coronavírus é um exemplo lá do momento, mas em vez disso eles estavam produzindo e pesquisando o quê? Viagra e forma de produzir Viagra e, enfim, pesquisas nessa área aí dos estimulantes sexuais, porque era o que vendia e dava dinheiro, né? Não, basicamente é isso. Mas eu tenho acordo contigo, Pedro, no que nessa ideia de pensar grupo de extensão e grupo de divulgação científica ou grupo de estudos de uma forma apolítica. Eu acho que faz muito... tem que ter uma direção política desses movimentos, né, para dar um caráter realmente, né, efetivo para isso e colocar a questão em maneiras reais e não escamoteando as contradições, né? E o essencial é o movimento político, né? Participar da política e criar a organização. Certo. A gente tem mais uma questão aqui da Beatrice, e aí eu acho que depois a gente pode encerrar. Então, se alguém tiver mais alguma questão, pode fazer agora enquanto eu estiver lendo aqui, que a gente pode encerrar pelo horário também. Então, Beatrice falou: adorei a exposição. Peço perdão ao pessoal se a minha questão não faz sentido, tive que fazer coisas de trabalho enquanto ouvi a sua fala. Atualmente vejo uma posição muito comum dos pesquisadores de que ter uma pesquisa de esquerda e que critica o capitalismo é suficiente para combater o sistema capitalista. Seria isso uma amostra do pensamento Foucaultiano que domina a academia brasileira? Olha, se isso né, se deve diretamente ao Foucault ou ao pensamento do Foucault, eu já não sei, né? Mas o que eu, assim, tenho uma praticamente certeza, né? Há uma despolitização crescente, né? Pelo menos desde a década de 90 da intelectualidade brasileira, em fazer com que ela seja cada vez mais desconfiada da política, mas no sentido negativo, né? Não do intelectual crítico que vai, né, enfim, colocar em xeque a política dominante, mas aquele que vai ter um certo distanciamento da política, né? E que ele não vai tomar posição, né? Não vai se definir quanto defensor de uma determinada, né, coisa ou de determinadas propostas políticas em particular, né? E menos ainda vai se comprometer com interesses partidários, né? Durante o século XX, né, a gente, primeiro, né, que a maior parte dos intelectuais que hoje a gente estuda e que são intelectuais clássicos, né, na academia, e que a gente, né, tem como eles como fundamento, primeiro que eles estavam vinculados diretamente a organizações políticas e não escondiam isso tanto, só escondiam se, sei lá, tivesse um momento de ditadura ali ou coisa do tipo, né? Como, por exemplo, o Caio Prado Júnior e o vínculo dele ao PCB, né? O Nelson Werneck Sodré também vinculado ao PCB. Florestan Fernandes também sempre foi organizado em organizações de esquerda, né, de uma maneira geral. Talvez o intelectual mais assim, proeminente do século XX que encarnava assim, a política de uma maneira direta foi o Sartre. Né? Os grandes filósofos até então, né, incluindo Lukács, sempre vinculados aos partidos comunistas dos seus países. Né? Aqui no Brasil, boa parte dessa intelectualidade, inclusive os que eu citei e tantos outros, nem sequer entraram oficialmente na universidade, porque a universidade era, né, como eu posso dizer, ela rejeitava o pensamento desses intelectuais, né? Rejeitava principalmente o marxismo, mas era visto como algo positivo para a sociedade a tomada de posição, né, dos intelectuais e a defesa por parte deles de um determinado projeto de sociedade. Inclusive o debate público se dava em torno disso. Né? Hoje no Brasil parece que já faz um tempo que isso assim foi colocado de uma maneira pejorativa, né? Assumir uma posição política e assumir um determinado projeto político, e enfim, né? Que isso levou objetivamente? Ao desarme. Por que a gente precisa hoje, além de uma reorganização, de uma reestruturação do movimento operário, proletário, né? Com uma proposta de sociedade claramente socialista, que indique o caminho para a gente sair desse poço sem fundo que a gente está, uma criação de intelectuais orgânicos vinculados a esse movimento operário e que vão, né, ser capazes de vocalizar essa proposta.
E hoje eu acho que a gente tem até uma possibilidade mais interessante no século XX no seguinte sentido, né? Se a gente lê o Que Fazer, do Lenin, por exemplo, ele vai dizer que o operariado deixado a si mesmo, ele chega no máximo uma consciência corporativa, sindical, mas não necessariamente ele vai conseguir uma consciência socialista revolucionária, né? E que essa consciência vai ser criada na interação dialética entre o proletariado e os intelectuais burgueses ou pequenos burgueses que vão trair a sua própria classe, né? E vão, né, aderir a uma teoria revolucionária e construir um movimento, né? Hoje a gente tem uma coisa que é o seguinte, um fenômeno interessante, que é o seguinte: a gente conseguiu, pelo menos nas últimas décadas, pessoas saídas da classe trabalhadora, entrando na universidade, tendo contato com o marxismo, tendo contato com a intelectualidade, né, com formas intelectuais, com teorias de uma maneira geral, que podem se formar como intelectuais orgânicos, né, da classe trabalhadora, agora que estão entrando no mundo do trabalho e se tornando proletariado, né? E isso faz com que, né, seja assim, uma tarefa muito importante hoje combater o apolitismo e também a visão negativa dos intelectuais participarem dos partidos políticos e aderirem a projetos de sociedade de uma maneira específica. Não sei se eu respondi a pergunta, mas, enfim, se não respondi, pode falar aí que eu tento, na medida do que o tempo deixar também, né? Responder. O Pedro queria, acho que, fazer uma outra pergunta, não é isso? Quem que era? O Pedro, se quiser, pode abrir o microfone, então. Então, a minha é bem rápida, Lucas. Tu citou agora o Sartre, por exemplo, e no próprio livro do Coutinho, né, ele chega a criticar especificamente como que chama o italiano? Bom, o marxista italiano, que inclusive é citado pelo Coutinho no livro. Como? O Togliatti? Não. Bom, no livro do estruturalismo, A Miséria da Razão, do Coutinho, né, ele depois de toda a exposição dele, no final, ele faz críticas específicas, né, para exemplificar a coisa toda. Aí ele cita, além do Foucault, ele cita um marxista italiano que é bastante famoso, eu esqueci o nome por uma gafe mesmo, assim. Inclusive, esse cara, existe até um certo debate entre toda a contribuição dele e a própria contribuição do Locati sobre ontologia e tal. Enfim, a minha pergunta era no sentido de que... Não está confundindo com o Althusser, não, né? Porque eu lembro do debate com o Althusser no livro. Isso, é o Althusser. O Althusser é francês, por isso que eu estava tentando lembrar do italiano e não conseguia. Não, de fato, acho que eu me confundi. Era o Althusser, de fato. Perdão. Mas, enfim, a minha pergunta era se hoje tu identifica algum canal de entrada desse racionalismo no movimento revolucionário, como, por exemplo, o Coutinho teria identificado no Althusser, ou até mesmo no Sartre em algum nível, né? Enfim. Eu identificaria dois, assim, tudo bem, né? Aí eu coloco, assim, muitas aspas e reticências, né, a todo mundo que está ouvindo, porque eu acho que precisa, né, uma pesquisa mais apurada sobre esse assunto e que, pelo menos, eu ainda não li se já existe e, enfim, nem parei para pesquisar se ainda existisse. Mas o que eu diria, né, que hoje o irracionalismo entra na academia principalmente por dois locais: influência de academia estrangeira, principalmente a academia norte-americana. Até mesmo os pensadores franceses, muitas vezes eles chegam aqui no Brasil por meio de comentaristas das academias dos Estados Unidos, né? A academia nos Estados Unidos, gente, vocês tenham certeza, é só ler lá os livros do David Harvey e qual que é o nome do outro lá? O Frederick Jameson, que eles vão falar abertamente: aquilo ali é think tank dos partidos norte-americanos. Intelectual na academia norte-americana, ou ele é um representante ali do Partido Democrata ou do Partido Republicano, e eles vão, né, teorizar as políticas ali para os seus partidos, ainda que eles não falem isso, né? E a nossa universidade brasileira, muitas vezes, reproduzem aí, eu já vi, né, muito intelectual, professor meu, inclusive, que reproduz, né, as ideias dos pensadores americanos como se, né, não tivesse partido, não tivesse ideologia, né, enfim, fosse só uma pesquisa ali ingênua, como
diria o Lukács, que não existe, né? Todo pensamento, toda ideia, na verdade, ela tem posições muito claras, ela não é inocente, né? E a segunda coisa é think tank. Um livro do Harvey que é interessantíssimo por ele contar, né, como que foram construídos os grandes think tanks norte-americanos que impulsionaram a teoria neoclássica, né, ou chamada de neoliberal, os pensadores neoliberais que eram desconhecidos, né, tipo Ludwig von Mises. Quem que é esse cara? Até uns tempos nem no Brasil ninguém nem sabia quem que era. Se não fosse o MBL lá ficar fazendo uma propaganda ferrada e outros think tanks aí liberais desse maluco, talvez hoje ninguém nem soubesse aqui no Brasil quem que era esse cara. O, o David Harvey, né, acho que o livro dele é a História do Neoliberalismo. Ele faz uma história ali da criação dos think tanks norte-americanos, de propaganda do neoliberalismo, né? Como que eles eram criados para influenciar tanto a universidade, quanto mídia, quanto até mesmo a cultura de massas por meio de filmes, novelas, né, uma série de coisas assim, e criar ali um consenso, né, como o Gramsci, né, coloca, a política é feita não só de repressão, mas, né, mas também de consenso. Eles precisavam criar esse consenso em torno de uma determinada ideologia, criar uma visão de mundo, que pelo menos a classe média tinha que adotar aquilo para ela, né, e o máximo possível as franjas da classe operária. Então, assim, os Estados Unidos, desde sempre, e principalmente a partir da década de 70, eles investem pesado, assim, em política estatal mesmo, não só de empresa, mas o Estado junto com as grandes empresas norte-americanas, em criar think tank, em criar intelectual dentro das universidades dele e exportar isso para o mundo inteiro. Mas principalmente para os países que ele quer ter debaixo do tacão deles, né? E aí a América Latina, não preciso nem falar. Pra vocês terem uma ideia, o último presidente agora lá da Argentina, esqueci o nome dele, gente, se alguém lembra, alguma coisa Fernandes, Alberto Fernandes, é isso? Ninguém lembra, gente? Presidente da Argentina. Enfim, quando ele ganhou a eleição, chegou um telegrama lá, sei lá, um e-mail dos Estados Unidos dizendo o seguinte, olha, a política que você vai levar a cabo aí vai ser uma política democrática ou vai ser uma política de defesa desses caudilhos populistas da América Latina, igual o senhor Hugo Chávez e o senhor Fidel Castro? Esses anos atrás aí, ó. Isso é uma ameaça de um país para outro, praticamente, né? Quer dizer, ou você concorda com a gente, ou, né, vamos retalhar. A gente vai tomar medidas para ferrar o seu país, né? Então, vocês imaginem, aqui no Brasil e nos países da América Latina, a atuação para criar uma intelectualidade conservadora, né, liberal e, em geral, irracionalista, deve ser imensa, muito grande. Muito grande mesmo. Eu acho que um livro interessante para ler nesse sentido é justamente o livro do Muniz Bandeira, um dos últimos que ele lançou, que é a Grande Desordem Mundial. Aí ele vai falar da Ucrânia, né? Mas, enfim, a gente sabe como a Ucrânia foi importante para os interesses aí do imperialismo norte-americano, tanto que está tendo uma guerra lá por causa disso hoje, né? Mas ali ele também conta da criação dos think tanks norte-americanos dentro da Ucrânia para fomentar uma política anti-russa, né? Uma série de coisas ali. Importante também, um livro importante para ler. E dá para pensar também o caso do nosso país, né? Sofreu mais ou menos o mesmo processo. Certo. Respondido, Pedro? Que eu vi que você tinha mandado ali no chat também. Não, eu achei a resposta ótima. Assim, é que a minha pergunta tinha sido mais direcionada especificamente para a entrada dessas ideias no movimento revolucionário. Por isso, inclusive, eu teria citado antes. Coisa. Inclusive, hoje, porque muita gente que entra no movimento revolucionário vem das universidades brasileiras, está inserido, né, nos intelectuais que, enfim, brasileiros de uma forma geral têm acesso, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, posso estar errado. Não, perfeito. Apesar da hora, a gente pode encerrar. Queria agradecer de novo o Lucas pela palestra. Achei extremamente importante, necessária para esse momento. Eu acho que conversa muito com a proposta da BGM que viu Wilson. Essa parte da informação, a gente entender melhor como que é a ciência no nosso país. Uma coisa que não resta nada, que a gente vai história por trás disso. E
Queria agradecer mais uma vez, parabéns pela palestra. Quem sabe futuramente a gente não organiza outro evento, você ser presente vai ser necessário. E queria agradecer também a todos que estiveram presentes. Pode mandar no chat também os links para as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso site. E não sei se também se o Lucas gostaria de deixar algum e-mail contato, ou contatar ele. Procure lá as referências que me direcionam, não sei se quem quiser me ensinar. Certo, então, gente, muito obrigado pela presença. E é isso aí. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Olá, pessoal, eu agradeço a conversa que a gente